máquinas, você precisa ser capaz de comprovar de alguma forma que você esteve lá e olhou, porque senão fica fácil, né? Você fala para o estagiário, cara, faz isso em 1000 máquinas. Em 10 minutos ele fala para você, cara, fiz, tem não. Não? Não tem. Não, mas você tem alguma comprovação? Não, bicho, é minha palavra aqui, está resolvido. Então a capacidade de mostrar que realmente não tem arquivos responsivos, né? Outras questões de técnicas de análise aí que eu acho que a gente não vai ter tempo de evoluir ainda agora. Esse aqui é um caso que eu gostaria de talvez falar uns 2 minutos aqui, que diz respeito à parte de utilização de hashing não tradicional aí em forense computacional. Quer dizer, a parte do fuzzy hashing aí que surgiu com SSDeep, que é a capacidade então de você estar trabalhando com partes dos arquivos, né, comparação de modificação do arquivo por uma comparação de partes do arquivo e assim poder identificar arquivos parecidos, né, por similaridade. Da mesma forma, com uma técnica de Context Triggered Piecewise Hashes, eu devia ter treinado isso antes, né? Difícil de falar. CTPH fica melhor. E aí, então, você consegue fazer, inclusive, uma coisa interessante. Quer dizer, você tem uma biblioteca de fuzzy hashing. Isso é muito interessante. Para quê? Pessoal que faz análise de malware, por exemplo. Pessoal, eu sei que muita gente que faz análise de malware. Uma coisa interessante de fazer com esse tipo de tecnologia. Você executa o malware, pega o processo desse malware execução, faz o dump dele, porque daí você já vai ter bypassado a questão toda que foi falada aqui de criptografia, de packer, etc. E faz esse tipo de biblioteca aqui. O que vai ser útil isso? Você vai falar, cara, esse processo é muito parecido com esse outro. Por mais que o binário tivesse um hash totalmente diferente, até mesmo não fizesse algum sentido. Então você consegue usar esse tipo de tecnologia também para isso. É a mesma coisa para entropia, que usa uma tecnologia similar. E esse aqui bem interessante, que é o File Block Hash Analysis, que leva a questão do hash para o setor. Você vai em setor no disco e fala, me dá o hash aí, me dá o hash aqui, me dá o hash aqui. Um por um. Qual é a utilidade disso? Você consegue comprovar que parte de um arquivo existia ou existe ainda naquele espaço não alocado ali presente. Quer dizer, o arquivo foi deletado, ele já foi parcialmente sobrescrito, mas misteriosamente 66% dos setores, cada um com 512 bytes, é idêntico. Então, às vezes, é muito útil para falar, não, realmente, esse arquivo estava lá. Né? Num caso, ainda mais, um trabalho dentro de empresa, etc. Eu trabalhei em um caso que isso aqui salvou minha pele. Não tinha outro jeito de resolver e, no caso específico, o RH foi suficiente para ele para descobrir um caso de fraude. Um arquivo de fraude que estava num disco e a única coisa que a gente conseguiu comprovar foi isso aqui. Outras questões, do ponto de vista de desafios e avanços, algoritmos de comparação de vídeo. Quer dizer, você ter capacidade, então, por exemplo, isso é muito interessante para combate à pedofilia, por exemplo, e também à pirataria. Algoritmos que peguem trechos de vídeos e cortem ele e fazem, independente de formato, cor, compressão, inversão disso, corte, etc., você identificar, não, realmente esse vídeo bate com esse vídeo que eu já tenho aqui. E isso é trocado, né, normalmente, no caso de forças da lei, pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, o combate à pedofilia é bem interessante, você ter essa informação. A gente, na empresa que eu trabalho, na TechBiz Forense, a gente tem uma iniciativa aí que a gente montou o nosso próprio laboratório, então, de geração desses hashes. E está já começando a fazer umas provas de conceito em alguns institutos aí de criminalística em alguns estados do Brasil. É bem interessante. E aí a gente tem também a parte de inteligência para investigações e apoio à decisão. Quer dizer, que você ter a preocupação, como eu tinha falado, da autoria, da responsabilização. E isso, muitas vezes, a máquina não faz. Isso é gente que faz. Quando você está falando de grupos complexos, ataques complexos, você tem fontes de diferentes lugares, dados que são estruturados, dados que não são estruturados, fontes open source, fontes, às vezes, de inteligência. Você precisa cruzar tudo isso de uma forma automatizada e ser capaz de tratar isso de uma forma estatística, por histograma, por timeline, e, obviamente, do ponto de vista de vínculo também. Né? Então, o foco, quando você tem esse tipo de trabalho, ele passa a ser na ameaça. Quer dizer, a forma tradicional de risco, de ameaça versus probabilidade de impacto, volta naquele exemplo que eu dei das verticais de empresa, dos tipos de empresa, que tipo de ameaça, de que tipo de agente ofensor ela está exposto. Se você entende isso, você consegue, sim, ir atrás, então, disso. E fazer o quê? Uma proteção baseada em tempo, focada nas suas ameaças de acordo com a sua necessidade. Né? A importância, então, de você fazer a identificação desses tipos de incidentes cedo, porque, infelizmente, isso aqui é um exemplo da Verizon aí, de 2 anos atrás.
que está relacionado a mais de 500 análises que eles fizeram de resposta de incidência de forense para clientes deles, e realmente é gritante, quer dizer, 49% nesse caso aqui de 2009, entre o comprometimento e a descoberta, quer dizer, alguma coisa aconteceu, se passaram meses, né? Então, em metade dos casos, se passaram meses. O cara, com um mês dentro da sua empresa, ele fez o que ele quis, né? Ou meses, né? Porque o próximo aqui é anos, né? Então, é de 1 a 11 meses. Então, realmente, é fundamental. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer vocês. Eu acabei estourando o tempo aqui, pedir desculpas e estou à disposição para responder alguma pergunta que surgir depois. Obrigado. Sandro, queria primeiro parabenizar o trabalho que a TecBis faz na área de forense computacional. Eu conheci o trabalho de vocês há alguns anos com alguns eventos, esses cyber que são feitos, né? Conheci o Celso Rummel também, e o trabalho realmente tem uma linha de atuação muito boa. Agora, eu queria ver sua leitura com relação a um esclarecimento. As ferramentas que são utilizadas para a materialização de provas, algumas elas são reguladas pelo próprio Ministério da Justiça, né? Até porque o principal mercado são as polícias estaduais que utilizam, e inclusive a Polícia Federal. E, do outro lado, você tem um quadro de tribunais que precisa nomear peritos para materializar essas provas e dar seguimento aos processos. Como é que funciona essa interação para a utilização dessas ferramentas por peritos que são nomeados e se existe alguma regulação, existe alguma ação das polícias? É uma excelente pergunta. Qual é o teu nome? Nailton Portela, sou da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Perfeito. O Nailton da Cefaz lá da Bahia acabou de fazer uma pergunta muito interessante e muito comum, que a gente escuta muito constantemente. Essa pergunta é difícil de responder, e a melhor forma de responder ela é, na verdade, trazer para o que eu falei bem no começo da palestra aqui, que a gente está falando sim de ferramenta, e é claro que a ferramenta faz, o fato de ser uma melhor prática, aí, entre aspas, e aí é importante, mas não é fundamental. O que é mais importante é a pessoa que está utilizando um procedimento que seja documentado e compreendido e reprodutível, por exemplo, pela defesa, e que essa ferramenta que ela está utilizando também, ou seja conhecida e validada, seja pelo organismo que for, ou que possa ser utilizada também pela defesa, né? Então, na verdade, isso já resolve o seu problema no caso, e existe isso, quer dizer, numa possibilidade de algum tipo de indagação do tipo, não, mas o que você fez não está dando esse resultado que você mostrou. Aí o que você vai fazer? Olha, está aqui a ferramenta, está aqui como eu fiz. Se você me mostrar exatamente esse procedimento deu outro resultado, está perfeito. Por isso é importante a questão do processo, da coleta ser adequada, né? Da integridade da prova, da cadeia de custódia, aquelas informações que a gente falou da parte de processo ali no início da questão. Porque a parte de análise e a parte da apresentação de dados você pode refazer 1000 vezes, mas a parte de coleta você não pode não. A parte de coleta você faz uma vez. E faz bem feito, documenta, filma, fotografa se quiser, né? Faz o processo perfeito. Para quê? Para que dali para frente possa até existir uma questão de ferramental, né, etc. Mas do ponto de vista de procedimento até ali, isso está inalterado, e que essas ferramentas que você usou para fazer essa parte inicial de coleta, né, de tratamento desses dados, seja reprodutivo e, de preferência, balizado aí por melhor prática ou pelo próprio mercado. Pronto. Eu vou fazer 2 perguntas em uma. É o seguinte, como você trata a questão da criptografia de dados no disco, né? No caso, você pega e o que é que você faz? E outra, aquele exemplo que você deu do navegador, por exemplo, de pegar o histórico e... Só que hoje todos os navegadores têm aquela opção que não grava, né? Privacidade, você não guarda histórico. Isso. Como é que você trata essa questão também? Então, são 2. As 2 boas perguntas aqui também, quer dizer, vamos por partes, então. Vou começar por de trás para frente, tá? A questão do navegador com aquela opção de navegação privativa, né? Foi até interessante. Os navegadores eles lançaram essas funcionalidades, foram lançando um a um, etc. E isso está relacionado ao quê? A disco. Quer dizer, não tem jeito do cara estar te mostrando alguma coisa, uma página ali,
né, uma fotografia, o JavaScript, o texto, lá, o HTML da página, etc., isso não está nem em memória, né? Porque daí já chama o Padre Quevedo, né? Não é mais, o negócio não é nem mais forense computacional. Então, é um dos motivos que é importante você ter, sim, a capacidade de fazer a obtenção dos dados em memória. Porque muitas vezes você não sabe como utilizou, e hoje em dia é engraçado. Uma coisa que acontecia antigamente só com disco, hoje em dia acontece em memória. Você chega no notebook do cara, o cara tem um notebook com 8 GB de RAM, cara. Às vezes tem coisa ali que está rodando que foi executada 3 horas atrás. E está lá ainda em memória. Tem ali alguma paginazinha, tem alguma coisa que você possa obter essa informação. Então isso é uma coisa fundamental. E tem uma outra questão que logo no começo, agora eu não posso te responder assim de bate pronto, mas logo no começo que saíram as tecnologias, existiam algumas falhas e ainda existia algum tipo de informação que ficava em disco. Mas isso é uma questão importante. A outra questão de criptografia em dados é fundamental. Várias da... Criptografia você tem diferentes formas de lidar com ela, né? Quer dizer, se você chega em uma máquina e a máquina está criptografada e você está fazendo a busca e apreensão dela, por exemplo, isso aí vai variar muito de jurisdição, de autorização de juiz, etc. Você tem, inclusive, para quem tiver interesse em fazer um merchan aqui do meu blog, até no meu blog aqui tem um post que já tem 1 ano ou 2 anos que chama O Ataque da Camareira Malvada. Já ouviram falar aí? Quem conhece o Evil Maid Attack? Tem o pessoal que já conhece. Por exemplo, o cara pode fazer o seguinte, claro que com autorização judicial. O cara tem TrueCrypt. Foi uma mulher, cara, Joana Russinova, me ajuda aí, Anquis. É difícil. Sobrenome é Joana... Difícil o sobrenome dela. Vamos deixar um asterisco aí. Mas é uma pesquisadora que fez, junto com outro profissional, uma ferramenta, um pendrive, que no bootloader do TrueCrypt, altera o bootloader, faz a pergunta qual é a sua senha, guarda essa informação ali mesmo, e na segunda vez que você coloca o seu pendrive, você tem a senha de volta, transparente para o cara. Mas, mais uma vez, depende de autorização judicial, muda muito de jurisdição para jurisdição, etc. Mas possível é possível, quer dizer, é um trabalho mais de inteligência do que, né, de busca e apreensão. E outras coisas, quer dizer, muitas vezes você está falando de uma máquina que o disco não está criptografado, aquele full disk encryption, né? É um volume criptografado, aí às vezes é mais fácil. Versões novas, por exemplo, para falar de TrueCrypt, já tornaram muito mais difícil a obtenção desses dados aí em memória da própria senha, etc. Mas existem alternativas para você trabalhar com isso. Mas realmente, uma criptografia forte, bem utilizada... Exato, quer dizer, você vai depender muito assim, com quem você está lidando, né? Quer dizer, normalmente vai depender, você precisa ter um conhecimento técnico um pouquinho maior, normalmente, para estar utilizando e estar com essa preocupação toda. E normalmente você não está fazendo uma investigação que está focada só no disco do cara. Tem a própria questão que eu falei da fluência de rede, da interceptação telemática. Está tudo que eu falar no disco dele, mas o cara está com autorização judicial de grampear, né, a parte de dados, né, que é a interceptação telemática, e lá ele está negociando tudo, mandando e-mail, falando MSN, etc. Lá, e isso está materializando a prova ali. Perfeito, pessoal? Muito obrigado mais uma vez.